Olá! Hoje, no 5º Simpósio de Fisioterapia, vamos apresentar um caso clínico do estágio supervisionado de pediatria. Meu nome é Thaís e, juntamente com Kessia, fomos orientadas pela professora Luciana Coelho. Nossa paciente é do sexo feminino, possui idade corrigida de 8 meses e idade cronológica de 10. A queixa principal da família foi: ela não faz nada, não controla o pescoço e nem senta. A paciente apresenta diagnóstico clínico de síndrome de Cornelia-de Então, a paciente é portadora de uma síndrome rara, denominada síndrome de Cornelia-de que é um distúrbio genético presente desde o nascimento, mas nem sempre é diagnosticado imediatamente. Esse distúrbio pode causar uma série de comprometimentos físicos, cognitivos e neurológicos, em níveis variados. Alguns casos são resultantes de alterações genéticas, enquanto que outros apresentam causa teratogênica. A ocorrência dessa síndrome é estimada em 1 para cada 50 mil nascidos vivos e afeta igualmente ambos os sexos e é visto em todas as raças e origens étnicas. As características craniofaciais são patognomônicas para a síndrome de Cornelia-de As principais características faciais são sobrancelhas finas que se unem ao centro, cílios longos e pitose palpebral, nariz pequeno apontado para cima e lábios finos inclinados para baixo. Dentre essas características principais, a referida paciente apresenta todas. Além dessas características, existem outras que podem ser apresentadas. Essas envolvem mãos e pés pequenos, deformidades de membro superior, deficiência auditiva, manifestações gastrointestinais e cardiovasculares, refluxo e baixo peso pré e pós-natal. Mas essa paciente apresentou apenas mãos e pés pequenos, com leve deformidade na segunda e terceira falanges proximais, deficiência auditiva leve a moderada, baixo peso pré e pós-natal e o refluxo gastroesofágico. Quanto à história da moléstia atual e pregressa, a gestação foi descoberta no 3º mês. No 6º mês, foi detectado o crescimento intrauterino reduzido, identificando também baixo percentil do bebê. No 8º mês, a criança nasceu de um parto cesárea e, ao observarem as características faciais, que são bastante sugestivas, suspeitaram da síndrome de Cornelia-de No 8º dia de vida, a criança evoluiu com um quadro de doença de membrana hialina, sendo levada para a UTI neonatal, necessitando de intubação orotraqueal por 14 dias. Com 23 dias de vida, foi encaminhada para a enfermaria com o objetivo de ganho de peso. Após 1 mês e 10 dias, apresentou melhora na sucção e logo após recebeu alta hospitalar, pesando 1,852 kg. Em relação às atividades da criança, em movimentação ativa, na posição de prono, ela é capaz de elevar a cabeça acima de 45 graus e manter por 6 segundos. E na posição sentada, com apoio, ela permanece na posição por 2 segundos. Em relação às transferências, ela é capaz de iniciar o movimento de rolar de supino para decúbito lateral, mas não realiza as outras transferências, como rolar de supino para prono, de prono para supino e pivotear. Quanto à habilidade motora manual, ela é capaz de manter as mãos na linha média por 3 segundos e iniciar alcance com o membro superior esquerdo, sempre negligenciando o membro superior direito, mas não realizava preensão ou manuseava objeto, mesmo sendo objetos pequenos e finos. Em relação à estrutura e função, as observações são sobre a postura de preferência da criança, em que ela permanece praticamente todo o tempo com a cervical em linha média, ombros abduzidos com rotação externa, cotovelos e dedos fletidos e quadril e joelhos semiflexionados. E com relação à amplitude de movimento, a paciente apresenta uma possível deformidade óssea no cotovelo direito, causando uma restrição para realizar a extensão, acontecendo um endifio ósseo quando realizada a extensão passivamente. Na avaliação, aplicamos 3 testes padronizados. Avaliamos o desempenho funcional com a PED, utilizamos Denver para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor em 4 domínios diferentes e, por último, utilizamos a AIMS para avaliar o desenvolvimento motor amplo. Na PED, na área de autocuidado, das 3 atividades previstas para a idade, a paciente realizou 2, deixando de realizar tarefas como segurar mamadeira, auxiliar nas vestimentas, entre outras. Na área de mobilidade, ela não realizou nenhuma das 8 atividades previstas para a idade, deixando de realizar atividades como rolar, pivotear, arrastar, engatinhar, entre outras. Em a área de função social, realizou
2 atividades das 7 previstas para a idade, deixando então de realizar tarefas como interagir com outras crianças e manipular objetos. Por fim, na assistência do cuidador, em todas as dimensões, a pontuação foi 0, sendo necessária assistência máxima em todas as dimensões. Na Denver, a paciente foi classificada como não normal, apresentando 9 atrasos e 5 cautelas. Os maiores atrasos foram nos domínios motor fino adaptativo e motor grosso. E na AIMS, em prono, foi observado 2 posições e creditadas na janela, e uma posição creditada previamente. Assim como em supino, 2 posições foram observadas e uma creditada previamente. Já na posição sentada, apenas uma posição foi observada, e de pé, uma posição foi observada e uma creditada previamente, tendo assim a pontuação total de 9 e sua porcentagem de 15,5%. E de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, em estrutura e função, a paciente apresenta leves deformidades nas metacarpofalangianas e falanges distais, características faciais típicas da patologia, surdez leve a moderada e refluxo. Em atividade, a paciente apresenta limitação para realizar movimentação ativa, rolar, sentar, pivotear, realizar alcance e manusear objetos. Na participação, ela não consegue interagir com o irmão ou com outras crianças. Em fatores ambientais, ela realiza acompanhamento médico e fisioterapêutico e faz uso de medicamentos. E nos fatores pessoais, ela mora com os pais e o irmão autista e tem o auxílio da madrinha. A partir disso, definimos o seguinte diagnóstico fisioterapêutico. Paciente apresentando atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com características físicas típicas da patologia, inclusive surdez leve a moderada. Apresenta também dificuldade em realizar controle de cervical e tronco, transferências, sentar sem apoio, manusear objetos e realizar alcance. Além disso, possui provável deformidade na articulação do cotovelo, mãos e dedos, dificultando a movimentação ativa e transferências, provocando assim restrição na participação em atividade da criança. E com isso, definimos os objetivos a curto prazo, que foram modificar a postura de preferência, procurar ficar em posturas mais ativas, realizar alcance, preensão e manipulação de objetos, realizar mudanças de decúbito, que seria de supino para prono e vice-versa, aumentar o controle de cervical em prono de 6 segundos para 12 segundos, realizar pivô, melhorar a funcionalidade de membro superior e reduzir a negligência de membro superior direito, porque a criança ela apresenta clara preferência por atividades com o membro superior esquerdo. Sentar, mesmo que for com o apoio do membro superior, e, por último, promover a educação da família do paciente. Então, para alcançar tais objetivos, nós realizamos as seguintes intervenções. Para o objetivo da criança realizar movimentações mais ativas do membro superior e inferior, e assim modificar a postura adotada na maior parte do tempo, nós estimulamos inicialmente o alcance do joelho e progredimos para alcance nos pés. Para isso, colocamos brinquedos sonoros e coloridos nos joelhos e pés da criança e realizamos a atividade por repetidas vezes, e sempre dando preferência para o membro superior direito, já que é aquele mais negligenciado. Para o objetivo de realizar preensão palmar, alcance e manipular objetos, nós iniciamos com objetos finos e pequenos e fomos progredindo de tamanho e espessura. Primeiro, a gente mostrava o objeto, aproximava da mão da criança, estimulava o interesse pelo objeto e quando a criança conseguia realizar com o membro superior esquerdo, utilizávamos a técnica de contenção induzida e estimulava o alcance do membro superior direito. Além disso, para melhorar a amplitude de movimento do cotovelo, colocávamos a criança em prono sobre o rolo para descarregar peso sobre os membros superiores em extensão máxima de cotovelo. Para melhorar o controle de cervical em prono, colocávamos a criança nessa posição, sobre o rolo ou descarregando o peso sobre os antebraços e deixávamos a cabeça de forma pendente, estimulando com brinquedos a manutenção da cabeça erguida. E para melhorar o controle de cervical sentado, fazíamos da mesma forma. Para que a criança fosse capaz de rolar, nós realizávamos essa transferência com auxílio de um lençol, junto com técnicas para facilitar o rolar, como, por exemplo, extensão do braço sobre o qual a criança vai rolar, e repetimos a mesma atividade para um lado várias vezes e depois para o outro lado. Posteriormente, estimulava para que ela tentasse realizar o movimento de forma independente. Para o objetivo de sentar, apenas com o apoio dos membros superiores, nós colocávamos a criança na posição,
aumentava a base de suporte, descarregava o peso sobre as mãos e oferecia o mínimo de apoio enquanto ela tentava se equilibrar. Para o objetivo de pivotear, colocamos a criança em prono e vários objetos atrativos na diagonal da mão da criança e estimulava o interesse por aquele objeto. Enquanto isso, realizava a própria atividade com a criança, mesmo que de forma passiva, porque assim, com a repetição, ela aprenderia a se mover e depois estimulava para que ela realizasse o movimento sem auxílio. E por fim, para promover a educação da família da paciente, confeccionamos uma cartilha de orientações, que continha informações sobre o que é a síndrome e as características mais comuns. Além disso, orientações para confeccionar uma almofada de calça jeans, para melhorar o posicionamento da criança e várias formas de como realizar os estímulos corretos em casa. E, então, após 2 sessões de avaliação e 7 sessões de tratamento, nós conseguimos os seguintes resultados. Em movimentação ativa, o controle cervical em prono, que antes era de 6 segundos, atualmente permanece mais de 1 minuto nessa posição. A criança conseguiu sentar-se até mesmo sem apoio do membro superior e permaneceu na posição por mais de 1 minuto, além de realizar alcance e manipular objetos também nessa posição. Agora, ela é capaz de realizar mudanças de decúbito sem nenhum tipo de auxílio, de supino para prono, como vemos no vídeo, e de prono para supino. E além disso, ela consegue realizar pivô, movendo-se intencionalmente na direção que ela deseja. Quanto à habilidade manual, a criança atualmente, além de realizar alcance, faz preensão e manipula objetos de uma mão para a outra e leva até a boca. E em relação à postura, atualmente a preferência é a postura da segunda foto, com ativação de membro superior e inferior, maior ativação abdominal e movimentação pélvica, além de intercalar essa postura com decúbito lateral. Quanto à restrição de amplitude de movimento e negligência do membro superior direito, atualmente não existe mais essa preferência pelo membro superior esquerdo e funcionalmente realiza boa extensão de cotovelo, como é possível perceber nessa foto. Nos testes padronizados, na PED, em relação ao autocuidado, a criança realizava apenas 2 atividades e atualmente realiza 3. Em mobilidade, de 2 atividades passou para 4 e função social teve uma melhora maior. De 2 atividades evoluiu para 6. Em assistência para função social e modificação do ambiente, permanece em 0. Na escala Denver, antes apresentou 9 atrasos e atualmente apresenta 4, e em cautela passou de 5 cautelas para 3, claro, levando em consideração que a criança já está 1 mês mais velha. E por último, na AIMS, sua porcentagem inicial era de 15,5% e atualmente é de 36%, passando de um percentil 5, que é atraso no desenvolvimento, para o percentil 10, que é desenvolvimento motor suspeito. E dessa forma, como foi possível observar, após as 7 sessões, conseguimos alcançar todos os objetivos traçados após a avaliação. E os próximos objetivos até o fim do semestre envolve realizar a transferência de peso sentado, passar de sentado para prono e 4 apoios, segurar objetos maiores, engatinhar e puxar para de pé com suporte. Obrigado pela atenção, nos colocamos à disposição para arguição.